Então, a armadura de Deus é uma roupa espiritual no qual a pessoa se reveste dela para se proteger espiritualmente contra os ataques do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz Efésios capítulo 6, mas é contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E como usar essa armadura, no dia a dia para proteção espiritual? A armadura de Deus, ela é algo espiritual. E as coisas espirituais você vai alcançar com o poder da sua palavra. Há poder nas suas palavras, diz a Bíblia. E lá em Efésios capítulo 6 está escrito assim: revista-se de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Aí cita ali as armas da armadura e aí diz assim: com toda oração e súplica por todos os santos. Então, como que você se reveste da armadura de Deus? Você se reveste com a armadura de Deus, com a sua palavra. Quando você fala, crendo aquilo, você cria. Você traz à existência a palavra de Deus para a sua vida. Então, como que você vai fazer? Você vai falar: Senhor, me reveste com toda a armadura em nome de Jesus. E ali Deus vai te revestir. É simples assim. A palavra de Deus é simples. As pessoas que querem complicar. Então, você vai se revestir com o poder da oração. Você vai orar todo dia e pedir a Deus para te proteger espiritualmente, te revestindo da armadura de Deus. E quais são as partes da armadura de Deus que você tem, né, que revestir dela, essa que está mencionadas em Efésios 6? As partes da armadura de Deus são o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e as sandálias do Evangelho da Paz. Agora observe que cada parte da armadura de Deus, ela representa também Cristo. Capacete da salvação, quem é a nossa salvação? O Senhor Jesus. Né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo, o logotheos, a palavra encarnada, manifestada em carne e sangue? Aquela que estava lá em Gênesis e disse: haja luz. É o próprio Cristo. Ele é a palavra. Amém? Quem é o cinturão da verdade? Jesus, ele é a verdade e a vida. Quando Jesus dizia assim: em verdade vos digo, é porque ele, a própria verdade, estava falando o quê? A verdade. Então ele, a própria verdade, falando a verdade com as pessoas. Né? E quem é o Evangelho da Paz? Quem é o príncipe da paz? O Senhor Jesus. Então, quando você se reveste de toda a armadura de Deus, você está se revestindo do próprio Cristo, da força e do poder de Deus. Porque a armadura, quando um soldado ele ia para a guerra, ele precisava de uma armadura. Então ela era muito importante na guerra. E como que a armadura de Deus ela é importante para os cristãos, para que eles possam ter diariamente usar espiritualmente? Como que eles vão se revestir? Como que eles vão usar essa armadura? Eles vão se revestir dela e usar ela como? A armadura de Deus, como eu disse, você se reveste dela com a palavra. Você fala e passa a acontecer. Amém? Inclusive isso é fé. Fé é o quê? Você falar. Fé é um pensamento positivo, é uma palavra positiva e um desejo positivo, e você tem que sustentar essas três coisas. Tá ok? O que é a dúvida? É você não conseguir sustentar o seu pensamento positivo, o seu desejo positivo e a sua palavra positiva. Tá? Então, quando você tem essas três coisas alinhadas, juntamente com Deus, isso vai acontecer. Então, você pensa que é revestido da armadura, você fala e você deseja. E você sustenta isso, você vai se revestir. Agora, por que o cristão tem que se revestir da armadura de Deus? Porque existe uma batalha espiritual. Você crendo ou não, ela está acontecendo ao seu redor. Essa batalha está acontecendo. Nesse momento tem anjos ao seu favor e demônios também contra você. Existem também obras malignas, existe o desejo maligno, pastora Glória. Você sabia disso? Assim como existe o desejo para que alguém se vá bem, existe o desejo maligno, aquela pessoa que pensa o tempo todo, ou seja, ela leva no pensamento dela um ódio contra alguém, ela deseja que aquela pessoa seja derrotada e ela até mesmo fala, você não vai vencer, você vai ser derrotado. E isso atinge aquela pessoa que não tem a proteção espiritual. Mas a armadura de Deus também te protege de um outro mal, te protege também de feitiçarias. Existe a inveja, que é a maior das feitiçarias. Diz a Bíblia, a inveja é a maior das feitiçarias, ela seca até os ossos. Para você ter uma ideia, a pessoa quando morre,
ela vai para a sepultura e os bichos comem ali a carne dela e fica somente os ossos. Então, daqui 10 anos, se você abrir aquela sepultura, os ossos estarão lá. Daqui 100 anos, os ossos estarão lá. Daqui 1000 anos, os ossos estarão lá. Por quê? Porque a sepultura não apodrece os ossos, mas a inveja, ela é pior do que a sepultura. A Bíblia diz que ela apodrece até os ossos. Nossa. E a Bíblia diz, ai daquele... quem pode se livrar da inveja? Então, quem pode se livrar da inveja? Aquele que tem a proteção de Deus, a proteção divina. Então, tem pessoas que estão nos assistindo aqui, por exemplo, eu já orei por mulheres que o cabelo dela caía. De repente, uma mulher olhou para ela e falou, nossa, que cabelo bonito, passou a mão ali, daqui a pouco o cabelo está caindo. A pessoa entra na casa da outra e deseja o marido da outra, daqui a pouco aquele casamento que estava indo bem, de repente vai mal, a pessoa vai lá e compra um carro, tem muita gente que tem marido de comprar um carro, leva para um parente ver, leva para outro, daqui a pouco bate o carro novo, porque a inveja traz esse tipo de coisa. Mas como se proteger da inveja? Se revestindo de toda a armadura de Deus. Quando você se reveste da armadura de Deus, o mal não vai pegar em você. Isso é um ensinamento muito importante, porque hoje nós vivemos assim, as redes sociais abertas e as pessoas ficam vendo a vida de um, vendo a vida do outro. E quando a pessoa conquista uma coisa, ela quer mostrar. E aí vem a inveja. Então, se ela não tiver revestida a armadura de Deus, se ela não estiver ali protegida espiritualmente, então a inveja vai pegar mesmo. Vai pegar. Inclusive, Deus orienta para você não mostrar as suas coisas para os outros. Deus chama de louco. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Deus deu para ele prosperidade, Deus deu para ele riqueza, e ele chamou para dentro do palácio dele os mensageiros da Babilônia. E quando ele foi embora, Deus manda o profeta Isaías lá, e o profeta Isaías diz para ele, você é homem louco, por que você abriu a porta do seu palácio e mostrou as suas coisas para esses homens?